Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica de instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. A saúde é um direito universal e investir em seu desenvolvimento e inovação é investir na melhoria da qualidade de vida da sociedade como um todo. É necessária a convergência de um conjunto amplo de políticas que olhe a saúde a partir de uma perspectiva combinada como direito e bem-estar social, por um lado, mas também como produção do conhecimento, soberania científica e desenvolvimento econômico. Na aula de hoje, o professor Carlos Gadelha, da Fundação Oswaldo Cruz, vai mostrar e exemplificar a importância da saúde como uma ferramenta de transformação social, política, institucional e ambiental. Saúde e ciência em tempos de pandemia. Na aula de hoje, desenvolvimento, saúde e inovação. Hoje nós estamos inaugurando o módulo Complexo Econômico Industrial de Inovação e Saúde, que faz parte da disciplina Saúde e Ciência em Tempo de Pandemia. Meu nome é Carlos Grabois Gadelha, sou da Fundação Oswaldo Cruz, coordeno a área de prospecção e sou professor da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca. A aula de hoje eu vou procurar avançar com vocês no tema desenvolvimento, saúde e inovação. Na verdade, o que eu vou propor aqui é uma mudança de óculos. Normalmente se vê a saúde como um fardo, como um problema, como algo que se contrapõe ao desenvolvimento, e nós vamos caminhar nessa disciplina para mostrar que saúde é desenvolvimento, saúde é inovação e saúde é uma grande oportunidade para o nosso país. Esse módulo que eu tenho o prazer de coordenar, ele procura articular essa visão geral da saúde, o impacto que está tendo a quarta revolução tecnológica, o papel do território, né? Como é que a globalização acaba com o território. A gente vai mostrar que não, a dimensão local, nacional continua sendo importante. Vamos entrar no mundo também da gestão da inovação, como é que as instituições se preparam para transferir e absorver tecnologia, para fazer patente e dialogar isto com o interesse público. E depois a gente finaliza este módulo conversando sobre a inovação como um processo sistêmico, e eu volto a estar com vocês para discutir e afirmar que a saúde é uma porta de saída da crise. Ao contrário do que a gente fica vendo aí no senso comum, que contrapõe saúde a desenvolvimento, nós vamos fazer uma aventura neste módulo dessa disciplina para inverter e a gente trocar de óculos, a gente começar a olhar a saúde como desenvolvimento. Então vamos aqui desenvolver e abrir essa grande perspectiva e esse percurso nosso que nós vamos desenvolver. Eu trouxe aqui para vocês a visão de alguns grandes autores, né? O Schumpeter, que é o autor da inovação, não há quem fale em inovação, tem que saber quem é Schumpeter, então é um grande teórico da inovação. A visão do nosso Celso Furtado, o maior economista brasileiro, muito mais do que economista, né? Trabalhou com cultura, sociedade, ou seja, o maior pensador brasileiro do desenvolvimento. E depois também dialogar também com a agenda do desenvolvimento sustentável. O que eu queria passar aqui, peço que todos leiam essas citações, mas primeiro, que o processo de desenvolvimento, como está aqui em Schumpeter, é um processo que envolve transformação. Desenvolvimento não é fazer mais do mesmo. Desenvolvimento é se transformar. Se a gente puder pensar aqui na saúde, qual foi a grande transformação recente? A própria criação do Sistema Único de Saúde. Foi uma grande inovação que transformou a realidade da saúde, e ainda bem que a gente tem o nosso SUS neste contexto tão ameaçador e tão desafiador como o da pandemia. Então, primeira ideia, desenvolvimento é transformação, não é fazer mais do mesmo. A segunda dimensão que eu queria apontar, arrancando aqui do Celso Furtado, Celso Furtado realmente era brilhante, recomendo, a gente tem que valorizar os nossos, né? Nenhum complexo de vira-lata aqui, né? O Celso Furtado, ele coloca, vocês veem lá no final dessa frase,
também o desenvolvimento como um processo de inovação tecnológica, de diferenciação do sistema produtivo, mas ele lembra a gente uma questão. O desenvolvimento é um processo de mudança social, ou seja, a sociedade tem que mudar para se desenvolver, para atender necessidades humanas. Então, Celso Furtado, ele coloca a bola no terreno certo, no jogo certo. Ele fala, desenvolvimento é transformar. Mas transformar para quê? Para atender as necessidades humanas mediante um processo de transformação social. E, por fim, eu trago aqui o relatório, a citação do relatório que lançou a ideia do desenvolvimento sustentável, que não basta a gente pensar nas atuais gerações quando a gente está pensando no desenvolvimento. A gente tem que pensar no ambiente, no planeta e nas futuras gerações, ou seja, as necessidades humanas do presente, como o Celso Furtado apontou de modo tão brilhante, tem que ser pensadas também à luz das futuras gerações e da própria vida no nosso planeta. Então, desenvolvimento é inovação, desenvolvimento é transformação, desenvolvimento é atender às necessidades humanas e ambientais e de nosso planeta. Nesse sentido, a gente, ao trabalhar no campo que relaciona desenvolvimento e saúde, a gente tem que pensar a saúde a partir de uma tripla dimensão que dialoga com aquelas definições. Em primeiro lugar, a saúde, antes de tudo, é um direito de cidadania, um direito social, é algo que a gente tem que dizer, olha, não pode depender da capacidade de pagamento de uma pessoa ter acesso à saúde. É inaceitável do ponto de vista ético que uma pessoa, pelo seu nível de renda, pelo seu local de nascimento, tenha uma expectativa de vida diferente ou tenha uma qualidade de vida diferente. Saúde é qualidade de vida. Então, a primeira questão ética política é que a saúde ela é desenvolvimento porque eu não posso ter um desenvolvimento com pessoas e com uma sociedade que não seja saudável. Saúde como qualidade de vida, ela envolve então a questão dos sistemas universais, que garante o acesso universal, equânime e integral para todos. Imagine uma sociedade em que tivesse como premissa que uns têm mais direito à vida que os outros. É eticamente inaceitável. Então, é importante, e aí eu até trago minha tradição, eu sou economista, mas eu acho que a economia cada vez mais tem que se aproximar das humanidades como uma ciência moral. A economia é uma ciência social. Então, o primeiro ponto de vista, que eu acho que permite até a gente atravessar e superar esse debate atual, é a saúde como qualidade de vida, como um direito de cidadania, como está na Constituição brasileira, e para isso o nosso Sistema Único de Saúde é um patrimônio de todas as brasileiras e todos os brasileiros. Uma segunda perspectiva que começa a ampliar o nosso foco é que saúde também é conhecimento, é inovação e soberania. A pandemia atual do novo coronavírus, a pandemia que a gente está enfrentando, mostrou que a dimensão econômica, tecnológica e do conhecimento, ela dialoga o tempo todo com a dimensão social. Se nós não conseguimos pagar ventiladores, se nós não conseguimos entrar na modernidade das novas vacinas, dos medicamentos, da atenção especializada e de uma atenção básica inteligente, que preditiva, capaz de utilizar as grandes bases de dados e inteligência artificial. Se a gente não associar o conhecimento e a inovação, a gente não vai conseguir garantir a saúde como direito social. Então tem algo que a gente tem que falar e bater no peito. Saúde também gera renda, gera emprego, gera inovação e gera futuro. Então a saúde é um direito de cidadania, mas é uma fonte, ainda podemos voltar ainda, mas ela é uma fonte de desenvolvimento econômico e social. No contexto da quarta revolução tecnológica, se a gente for pensar, o que é essa quarta revolução tecnológica? Big Data, inteligência artificial, impressão 3D, internet das coisas, hiperdigitalização. Todas essas áreas são lideradas pelo campo da saúde. Então, saúde, ela tem protagonismo numa sociedade do conhecimento, uma sociedade da inovação. E a terceira dimensão que eu mencionei naquelas definições, a saúde, ela é desenvolvimento sustentável. Não tem desenvolvimento sustentável sem qualidade de vida, que é a definição correta da saúde, e, por outro lado, não tem saúde se o ambiente não é um ambiente sustentável e que gera qualidade de vida. Um ambiente que gera poluição, que desmata,
que gera uma vida pouco saudável na relação do homem, do ser humano com a natureza. Não é um ambiente promotor da saúde. Então, a saúde ela envolve essas 3 dimensões, a dimensão social, econômica e ambiental, e isto é novo. Eu estou trazendo aqui a visão de que eu tenho um sistema produtivo, tecnológico e de inovação, que a saúde se torna desenvolvimento porque ela alia as 3 dimensões centrais do desenvolvimento que estão naquelas definições. Como eu mencionei, se a gente não tem capacidade tecnológica para fazer vacina, ventilador, nós não temos saúde. Por outro lado, se nós não temos um sistema único de saúde, nós até podemos ter ventilador e vacina, mas as pessoas não vão ter acesso. Então, há uma interdependência. A pandemia da Covid-19 mostrou para todos nós que eu não posso olhar para um lado só da saúde. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter capacidade tecnológica, capacidade de inovação e compromisso com o acesso universal por parte da nossa sociedade. Para todas as instituições que os alunos aqui pertencem, é importante dizer isso para as alunas e para os alunos, que nós não vamos ter que optar por uma das 2 dimensões. A gente, ao mesmo tempo, vai ter que ter uma estratégia, pode ser da nossa instituição, sou da Fundação Oswaldo Cruz. Qual é a vida da Fundação Oswaldo Cruz? A Fiocruz esteve na liderança da formulação do nosso Sistema Único de Saúde e, ao mesmo tempo, é a instituição líder nacional na produção de vacinas, produtos para câncer, testes para diagnóstico. Ela, ao mesmo tempo, é uma organização de desenvolvimento econômico e de inovação e uma instituição comprometida até o seu último nível com a saúde da população. A gente costuma ter uma brincadeira, que a gente faz muito na Fiocruz, que você pode não saber, mas você tem a Fiocruz dentro de você. Na medida em que você tem uma vacina, um teste de diagnóstico foi feito na Fundação Oswaldo Cruz. Eu posso dizer, você pode não saber, mas ao mesmo tempo você tem o SUS e tem a ciência e a tecnologia dentro de você. Então, quando a gente toma a nova vacina, a gente tem ao mesmo tempo SUS e ao mesmo tempo nós temos ciência, tecnologia e inovação. A gente formulou na Fundação Oswaldo Cruz, há mais de 20 anos, uma concepção inovadora, que traz o campo econômico, tecnológico e da inovação para ser pensado junto com o campo do direito social. A ideia é que a gente não vai ter direito social, acesso universal, se a gente não tiver uma base produtiva, tecnológica e econômica digna. Um país que só produz soja e minério e compra tudo o que precisa para a saúde não será um país desenvolvido e a gente não vai garantir o acesso universal. Então nós temos um complexo econômico e industrial da saúde que agrega os setores industriais e os setores de serviços. Dentro da indústria, existem aquelas indústrias de base química e biotecnológica, como é a indústria farmacêutica, a indústria de vacinas, a indústria de reagentes para diagnóstico biológicos, a indústria de hemoderivados. Ou seja, tem uma série de setores, como o caso mais emblemático, a área de medicamentos e vacinas, que tem essa base química e biotecnológica dentro do sistema produtivo e de inovação em saúde. Há um segundo grupo, um segundo subsistema, que é de base mecânica, eletrônica e de materiais. São os equipamentos, é onde a tecnologia digital se faz muito presente, os equipamentos de radioterapia, tomografia, de diagnóstico, de tratamento de câncer, os equipamentos também para o diagnóstico, porque o diagnóstico envolve tanto o componente biológico quanto o componente de dispositivos, as órteses e próteses para os transplantes. Então, existe um conjunto de indústrias de base mecânica e eletrônica. Por fim, toda essa produção industrial em saúde conflui para a área de serviços, para o subsistema de serviços. Se uma vacina não chega na atenção primária, ela não serviu para nada. Se uma órtese e prótese não é implantado num hospital, ele não serviu para nada. Quando a gente fala translação do conhecimento, se dá por esta confluência e convergência entre indústria e serviços. E a área de serviços em si é uma área econômica. Muitas vezes, uma pequena cidade, o programa de saúde da família é o que mais mobiliza a economia daquela pequena cidade. Emprega agentes comunitários de saúde, médicos, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos. Então, a saúde olhada com este novo óculos, ela não é só problema, ela é solução. Inclusive porque ela paga maiores salários, emprega pessoas de modo mais decente, formal, e é um sistema produtivo que articula indústria e serviços. Nos serviços a gente tem desde a atenção básica
até aquela atenção mais especializada, como por exemplo nas unidades de tratamento intensivo, que confluem o serviço de saúde, que é como os produtos, os serviços e o conhecimento chegam à população. O Brasil hoje, esse sistema produtivo, ele representa 9% do PIB. É dos sistemas produtivos mais dinâmicos do país. É quase o que toda a indústria brasileira representa do PIB. E a gente não sabe. Saúde é riqueza. Olha como a gente está colocando algo novo aqui nesta disciplina. 7 milhões de trabalhadores trabalham no campo da saúde. Se eu pegar o trabalho direto e indireto, são 14 milhões de pessoas. O desemprego do país hoje, por coincidência, é de 14 milhões de pessoas. Se a gente injeta recursos na saúde, a gente tira a pessoa do desemprego e a gente muda a vida do país. Então, só emprego, a saúde emprega, em termos diretos e indiretos, a mesma quantidade do desemprego que dramaticamente assola o Brasil no momento atual. A saúde também, ela é pesquisa. 30% da pesquisa brasileira está no campo da saúde. Ela lidera as novas tecnologias do futuro e ela é decisiva para se o Brasil vai entrar com a cabeça erguida, sabendo fazer vacina, medicamento, ventilador, dar serviço de assistência, ter uma classe de profissionais em saúde envolvendo médico, enfermeiro, fisioterapeutas que estão na sociedade do conhecimento, ou se nós vamos ser apenas um mercadinho que consome produtos que são feitos lá fora e que a gente não tem nenhum domínio sobre a nossa capacidade tecnológica de fazer e desenvolver os produtos para a nossa população. O Brasil tem o maior sistema universal do mundo, tem uma base de ciência e tecnologia e tem tudo para entrar nesta divisão internacional de trabalho com a cabeça erguida, sabendo fazer tecnologia em saúde. Esse quadro aqui que eu estou mostrando para vocês mostra que esse sistema produtivo da saúde está sendo completamente revolucionado pela quarta revolução tecnológica. Hoje em dia, com a digitalização, o serviço está na indústria, a indústria está nos serviços. Hoje, quando você produz vacina, você tem equipamentos de monitoramento das vacinas. Elas dialogam o tempo todo como é que está a atenção básica, a informação que tem, olha, as regiões estão com tal temperatura, eu tenho que ter uma rede de frios para que aquela vacina chegue com a temperatura e que ela não estrague na ponta. Ou seja, há uma confluência entre indústrias e serviços, onde o diálogo entre todas as áreas e as pessoas que trabalham nesses campos cada vez é maior. Outro dia eu entrei num laboratório para Zika, na Paraíba, e as pessoas que estavam dentro do laboratório, para minha surpresa, não eram médicos e biólogos, eram técnicos de computação, engenheiros, matemáticos, ou seja, o mundo está muito mais integrado e a revolução tecnológica está invadindo e sendo transformada no campo da saúde. E a gente tem que entrar na revolução tecnológica para não descolar a saúde do seu objetivo social. E aqui vem um dado que eu mostro para vocês um dado que me preocupa. Essa curva de cima mostra as importações do Brasil. Na medida em que o Sistema Único de Saúde avança e que o acesso universal avança, as importações brasileiras aumentam de 4 bilhões de dólares para 15 bilhões de dólares. Isso mostra a curva de cima. A segunda curva são as exportações baixinhas, porque a gente ainda não tem capacidade tecnológica, e a de baixo do gráfico mostra a diferença entre as importações e as exportações. Mas vamos olhar a curva de cima. A gente hoje importa 15 bilhões de dólares de produtos em saúde. Isto aumentou em quase 4 vezes nos últimos 20 anos. Ampliou o acesso, mas não ampliou a capacidade tecnológica do país. Se eu for contar o que a gente paga por tecnologias e insumos que não estão dentro da saúde, mas que são essenciais para os produtos de saúde, da petroquímica, insumos que, por exemplo, software, que a gente compra e não aparece como saúde, mas ele é utilizado nos serviços de saúde, nos hospitais, na atenção primária, todos usam software. Se a gente somar isso tudo, o Brasil importa 20 bilhões de dólares em saúde. Gente, observem isso, não é dado de economista. Nós importamos o equivalente a um orçamento inteiro do Ministério da Saúde. Um orçamento inteiro do Ministério da Saúde gera riqueza, gera conhecimento, gera inovação fora do Brasil. E nós ficamos de joelho quando uma pandemia como essa ocorre, implorando para ter equipamentos de proteção individual, implorando para ter ventiladores, sendo chantageados por países ricos que roubam
literalmente sequestram os produtos. Roubam não seria a palavra mais elegante. Sequestram os produtos que estão dentro dos aviões vindo para o Brasil e são retirados. Os preços triplicam. Aquele preço nacional que parecia caro virou barato, só que a gente não tem produto. Olha no campo dos ventiladores. O Brasil aumentou em 5 vezes a importação de ventiladores. Era 10 milhões de dólares, aumentou para 50 milhões de dólares antes da pandemia. Na pandemia, não aumentou, acabou. Nós não tínhamos aonde comprar. Porque a nossa capacidade tecnológica, e eu quero registrar aqui a proficiência da COP, da USP, diversas universidades, mas não havia musculatura econômica produtiva para transformar aquele conhecimento em riqueza para a nossa sociedade. Mas as respostas foram importantes, mas a nossa dependência está aí. Nós nos tornamos muito vulneráveis do ponto de vista tecnológico. E quem não tem ciência e tecnologia não tem sistema universal. A nossa disciplina, o nosso módulo e esta aula falam, eu não posso falar de acesso universal sem conhecimento, sem ciência, sem tecnologia e sem inovação. E no mundo que o jogo está pesado. Mais de 100 países estão bloqueando exportar produto para a gente. Estão bloqueando exportar. Países ricos, países mais desenvolvidos do mundo, proibiram exportar produtos. Então, o que antes parecia uma ideia da Fiocruz, uma ideia muito heterodoxa, mostrou não é ideologia, gente, é necessidade. O Brasil tem que ter ciência, tem que ter tecnologia, tem que ter inovação. Senão, essa inovação, esse gráfico que mostra a nossa falta de inovação, é a boca do jacaré, ela tem limite. E a próxima pandemia? E o tratamento do câncer? Porque coronavírus não é o único problema que a gente tem. O câncer é a segunda causa de morte, doenças do coração a primeira causa de morte. O professor Medronho aqui conversou com vocês mostrando isso. Então é um sistema que a gente trabalha e nós somos dependentes em várias partes desse sistema. Temos alguns casos que a gente foi muito bem conseguiu se desenvolver bem, como no caso das vacinas, dos medicamentos para AIDS e dos testes para diagnósticos. Quero mostrar aqui esta figura que muito me impressiona na sociedade do futuro. É a sociedade da quarta revolução, o mundo todo robotizado e o robô dando esmola para uma pessoa marginalizada da sociedade. É essa sociedade que a gente quer? Como que nós vamos colocar a ciência, a tecnologia e a inovação a serviço das mulheres e dos homens? Esse é o tema central que a gente tem que articular. Ciência, tecnologia, inovação e produção nacional. Mas isso para atender as necessidades humanas, como falava o grande Celso Furtado. Não tem desenvolvimento para criar robô inteligente e para as pessoas serem alijadas de modo vil sobre os frutos do desenvolvimento. Essa imagem fala mais do que 1000 palavras. Esse também é muito interessante. É um algoritmo feito pelo pessoal do Facebook, pedindo para o algoritmo ler essas duas imagens. Um sabonete de população de baixa renda, de países menos desenvolvidos, em barra, e um sabonete típico de população mais rica e de país desenvolvido. O algoritmo adivinhou que na parte direita aqui da fotografia, o sabonete em frasco, era um sabonete. Na parte esquerda aqui da imagem, o sabonete em barra, o algoritmo falou que era um alimento, era um hambúrguer, era um queijo. Então, o que mostra? O algoritmo, ele depende de quem desenvolveu ele. Se a gente não faz tecnologia, o nosso algoritmo não vai olhar para as nossas necessidades, vai transpor as necessidades deles para uma realidade completamente diversa. A maré tem uma letalidade chegou em algum momento a estar 10 vezes superior a um bairro rico da zona sul do Rio de Janeiro. O algoritmo desenvolvido lá fora não iria olhar para a maré, iria olhar apenas para aqueles que têm um nível de renda semelhante ao lugar onde esse algoritmo foi desenvolvido. Isso mostra que a revolução tecnológica que a gente tem que entrar não prescinde do conhecimento gerado nas universidades brasileiras, nas instituições brasileiras como a Fiocruz, e isto é o nosso patrimônio para garantir a saúde universal. Essa aqui, então, mostra também uma perspectiva que a gente tem que trabalhar de modo muito forte, de pensar para fora da nossa caixa, que divide a sociedade em
Ah, você produz indústria ou você produz serviços? Você faz ciência ou você trabalha para o SUS? Você trabalha na área biomédica ou você trabalha na área social? Na verdade, o que a gente aponta aqui de modo muito importante é que a saúde, ela requer uma visão ampliada. Ela requer uma visão em que integre essas diversas áreas. A gente não pode pensar saúde sem pensar desenvolvimento industrial. Como é que esse desenvolvimento industrial se articula com um vigoroso programa de atenção básica? Só para dar uma ideia, hoje a nossa atenção básica, ela está presente em mais de 95% dos municípios brasileiros. Ela atende mais de 60% da população. E a atenção básica do futuro não é mais apenas a atenção básica que fornece soro caseiro. Muitas vezes tem que fornecer o soro caseiro. O simples é bom. O simples às vezes resolve, mas você não ter as novas tecnologias para uma atenção básica inteligente é dramático. Por exemplo, nos dias atuais, a gente tem que ter capacidade de previsão. Por exemplo, se o clima do planeta aumentar em 1 grau, infelizmente está aumentando, se o desmatamento ocorre por motivos naturais ou por motivos ligados à ação humana e o clima aumenta, a gente com inteligência artificial e Big Data, grandes bases de dados, utilizado na atenção básica, a gente consegue saber aonde vai surgir dengue, zika, chikungunya. Se muda a relação do homem com a natureza, a gente consegue prever, inclusive, a emergência de novas pandemias. Eu vou falar algo para as alunas e para os alunos, para as colegas e para os colegas, né? Que é algo diferenciado aqui para a gente poder pensar. Não era tão imprevisível essa pandemia. A gente teve outros coronavírus. Teve o MERS, teve o SARS-1, esse é o SARS-2. Na verdade, a nossa ciência e tecnologia tem que ser reforçada. Ela é um pilar essencial, inclusive para a atenção básica. Então, a gente tem que sair dessa caixa que separa o econômico do social, do ambiental, que separa a indústria dos serviços, que a gente comece a olhar para frente e dizer: saúde é desenvolvimento, saúde é qualidade de vida, saúde é inovação tecnológica. A gente tem, ao mesmo tempo, que foi reforçar o financiamento e o apoio ao SUS e reforçar a ciência e tecnologia. Todos os países do mundo desenvolvido estão investindo em 2 coisas: acesso universal, saúde e ciência e tecnologia. Se a gente não seguir essa trilha, nós vamos ficar de joelho sempre que a gente enfrentar uma pandemia e um problema de saúde pública. Então, nós temos que pensar que sociedade nós queremos. Era a última frase daquela figura. Que sociedade nós queremos? E aqui eu trouxe para todos aqui uma citação do Paulo Freire. Não é a gente ficar adivinhando o futuro, cruzar os braços e esperar. Ele é o patrono da educação brasileira. Essa primeira aula deste módulo, eu queria trazer o Paulo Freire para vocês. Ele move, né? Ele propõe: ele move-me na esperança enquanto luto. E se luto com esperança, eu espero. Então, eu tenho que lutar com esperança. E o futuro não nos faz. Nós é que nos refazemos na luta para fazê-lo. O desenvolvimento, a saúde, a ciência e a tecnologia é uma obrigação nossa, é uma decisão nossa. Não é ficar esperando, que ele não vem de graça. Ele vem com esforço, com luta e com união. E os sonhos são projetos pelos quais se luta. Ou seja, sonho não é algo fora da realidade. Essa aula, ela objetiva trazer para o nosso diálogo esse sonho, mas um sonho que é colado na possibilidade concreta do Brasil. O Brasil se desenvolveu em vacinas, o Brasil se desenvolveu em medicamentos para a AIDS, o Brasil implementou um dos maiores programas do mundo de atenção básica e o nosso maior sistema universal do mundo. Nós temos todas as condições para que esse sonho se torne realidade. Saúde é desenvolvimento. Muito obrigado. Como você viu, é preciso que se estabeleça uma perspectiva atualizada do desenvolvimento econômico e social gerado pelas inovações em saúde. A saúde é um bem comum que, além de salvar e trazer qualidade de vida, proporciona desenvolvimento para toda a sociedade.